O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores de Curitiba encerrou a série de oitivas no procedimento ético-administrativo que avalia os pedidos de cassação do mandato do vereador Renato Freitas, acusado de invadir a Igreja Nossa Senhora do Rosário em fevereiro. A sessão, que durou mais de 4 horas e 40 minutos, foi finalizada com a defesa oral de Renato Freitas, que foi sabatinado por 8 vereadores. Ele voltou a defender que não liderou a manifestação que acontecia lá na igreja e negou ter invadido o templo religioso. A oitiva foi iniciada pelo vereador Sidney Toaldo, que é o relator do procedimento. Vamos ouvir um trecho de um dos questionamentos ao vereador Renato Freitas. Então, Vossa Excelência entende que o seu comportamento na Igreja do Largo da Ordem, naquele dia, está de acordo com o decoro parlamentar? Eu entendo que a minha entrada na igreja, numa manifestação pacífica, com as portas da igreja abertas, sem nenhuma ordem para que não entrássemos, e uma vez que entramos, sem nenhuma ordem para que saíssemos, eu entendo isso como um exercício do livre direito de manifestar da cidadania, mas principalmente da liberdade religiosa. Porque como, infelizmente, não temos o acesso à íntegra do áudio, mas vai perceber, qualquer um que assistiu os vídeos, que aquilo que eu falei lá dentro foi de acordo e com fundamento na Escritura Sagrada. A partir de hoje, a defesa de Renato tem 10 dias para apresentar a versão final dele, as chamadas alegações finais, e isso depois será enviado ao relator para a emissão do parecer. O relatório pode definir pela absolvição, por uma pena mais branda ou pela cassação do mandato. A depender da decisão, há necessidade de deliberação posterior em plenário com o voto de todos os 38 vereadores. Isso acontecerá se o relatório aprovado for pela cassação do mandato do vereador Renato Freitas. Ele ontem respondeu aos questionamentos, negou, portanto, que tenha invadido a igreja e considerou legítima a entrada dos manifestantes, diz que não houve problema no fato de a missa ter sido abreviada, que ele mesmo recebeu o microfone das autoridades da igreja e por aí vai. Então o fato é o seguinte: terminou o momento da instrução do processo. Agora é o momento em que o vereador fará a sua defesa por escrito e depois a emissão do relatório. O vereador Sidney Toaldo, que é o responsável por fazer o relatório, poderá fazê-lo absolvendo o Renato, aplicando uma pena de censura, por exemplo, ou uma pena de suspensão do mandato por um tempo determinado, ou, de maneira mais gravosa, cassar o mandato do vereador. A depender do que vier do relatório, é possível um pedido de vista e apresentação de um voto em separado. E aí o Conselho de Ética terá 2 ou mais relatórios para apreciar. Mas o fato é de que nós estamos aí há cerca de 20 dias da conclusão desse feito. O que todo mundo me pergunta é como é que vai acontecer com o caso do vereador, qual é o desfecho disso? Todo mundo pergunta, onde eu vou? Como é que está o caso do vereador lá da igreja? Então, a resposta a este caso estará pronta daqui uns 20 dias, mais ou menos, quando o Conselho de Ética voltará a se reunir para definir que tipo de punição dará, se é que dará. Nós somos 8 lá no Conselho de Ética, 8. E esses 8 terão que tomar uma decisão que poderá